Você sabe como são formados os recifes de corais? E o gerenito, você também conhece? Não? Pois o vídeo de hoje será sobre isso e muito mais, porque hoje o nosso papo é de rocha. O que são recifes de corais? Recifes de corais são estruturas submarinas formadas por corais, que são animais semelhantes às anêmonas. É um ecossistema importantíssimo para a vida marinha, pois os corais servem como abrigo de proteção para os animais. E o que são recifes de arenitos? Os recifes de arenito, eles são formações rochosas bem parecidas com os recifes de corais. Diferentemente dos recifes de corais, aqui eles são formados por areia e não por corais. Os recifes de arenito eles se formam devido à compactação da areia por milhares de anos, também sendo um marcador de que a praia um dia esteve naquela região. E quais são as semelhanças e diferenças entre eles? Ambos estão localizados no ambiente costeiro, possuem uma importância ecológica e são ambientes atrativos para a vida marinha. Falando agora da diferença entre os recifes de corais e os recifes de arenito, os recifes de corais eles possuem uma origem mais calcária, também tendo a participação de seres vivos na sua construção. Já os recifes de arenito, eles são formados por areia e têm uma formação mais geológica, que embora também sirva de abrigo para seres vivos, eles não tiveram uma participação na sua construção. Exemplos de recife de corais aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte. Temos os parrachos de Pirangi e os parrachos do Rio do Fogo. Exemplos de recife de arenito aqui no Rio Grande do Norte. Além da existência de recifes de corais presentes nas praias de Rio do Fogo e no Pirangi do Norte, nós temos a incidência de recifes de arenito na praia de Perobas e também na praia de Maracajaú. E aí, conseguiu entender o que são os recifes de corais e os recifes de arenito? Se não, coloca aí nos comentários que a gente vai te responder. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu, galera! Oi, boa tarde, eu sou a Ana Tereza e eu tô vindo gravar um vídeo sobre praias para a disciplina de Geomorfologia. E o vídeo vai discutir um pouco sobre praias, o que são praias, seus diferentes tipos e onde é possível encontrá-las. O que são praias? A etimologia da palavra vem do latim, que faz referência à margem de um rio, lago ou qualquer curso de água que possua grandes dimensões. Do ponto de vista geológico e geográfico, as praias são depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, mas também podem ser de outros tipos, acumulados por ações de ondas, que por apresentar alta mobilidade se ajustam às condições de ondas e maré, atuando como importante elemento de proteção do litoral, ou seja, são ambientes compostos basicamente de água e areia, onde a dinâmica de ondas e marés é quem vai determinar a sua estrutura e classificação. Existem diversos tipos de praia, desde praias dissipativas até praias refletivas, e discutiremos mais sobre isso a seguir. O primeiro tipo de praia que nós discutiremos aqui no vídeo são as chamadas praias refletivas. Essas praias elas são caracterizadas por se estabelecerem em regiões mais protegidas. Regiões essas que possuem uma maior declividade e que possuem também sedimentos com uma granulometria um pouco maior. Além disso, essas praias elas possuem uma menor diversidade, tanto de plantas quanto de animais, e também são praias mais sensíveis à poluição devido à sua baixa capacidade na dispersão dos contaminantes. Outro tipo de praia que é muito comum também são as chamadas
praias dissipativas. Essas praias, elas são mais expostas e apresentam uma extensa região de quebramento de ondas em que a energia dessas ondas se dissipam em toda essa região. Além disso, esse tipo de praia apresenta ondas com uma energia mais baixa e, por consequência, a granulometria dessas praias são mais finas. Outro ponto que é importante destacar sobre as praias dissipativas é que elas têm uma diversidade maior em comparação com a praia refletiva. E também, frequentemente, é encontrado campos de dunas associados a esse tipo de praia. Outro tipo de praia, que também é bastante comum, são as chamadas praias intermediárias. As praias intermediárias, elas abrangem todas as praias que ficam entre os extremos do dissipativo e do refletivo. São praias com características mistas e que podem ser identificadas pela presença de correntes de retorno. O sistema praial, por sua vez, ele é dividido em 3 regiões: a pós-praia, a zona de arrebentação e a antepraia. A pós-praia é a faixa de areia que costuma receber os banhistas. Ela está fora do alcance das ondas e das marés normais, sendo alcançada somente por marés muito altas e também por tempestades. Já a antepraia, ela é a região situada assim, um pouco acima da linha da maré. Então, quando a maré está baixa, aquela região ela fica exposta, e quando a maré sobe, aquela região ela fica submersa. A zona de arrebentação, por sua vez, ela é a região da praia em que as ondas se quebram, e ela é muito utilizada pelos surfistas na prática do surf. O ambiente de planície de marés pode ser encontrado em regiões costeiras, muito planas e de baixa energia. As condições para sua formação incluem a amplitude de marés e também a ausência de ondas fortes. Elas são divididas em 3 principais zonas, que é a zona intermaré, a zona supramaré e a zona inframaré. A largura das planícies de maré é muito variável, podendo atingir pouco mais de 10 km, e o comprimento ao longo da costa pode estender-se por centenas de quilômetros. A largura varia principalmente em função das amplitudes de maré, sendo menores em condições de micromaré e maiores em macromaré, ou intermediárias em mesomaré. As planícies de maré caracterizam-se pelo acúmulo de sedimentos e detritos de granulometria fina, ricos em matéria orgânica e pouco oxigênio. Elas podem ser encontradas tanto em altas como baixas latitudes, sendo estas normalmente colonizadas por manguezais. Seu perfil morfológico é controlado primeiramente pela variação da maré, clima de ondas, composição e fonte dos sedimentos, além da capacidade da vegetação de aprisionar sedimentos. Além de tudo isso que foi dito anteriormente, as planícies de marés, elas são ecossistemas muito ricos em biodiversidade, abrigando plantas, aves, peixes e invertebrados, né? E são adaptadas também às variações de salinidade e umidade. Além de desempenharem um papel essencial na proteção costeira contra a erosão, as planícies de marés, elas também ajudam a filtrar os poluentes. São áreas de reprodução para diversas espécies importantes para o equilíbrio ecológico. Oi, o meu nome é Giovana e no GeoVídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre deltas e estuários e as diferenças entre eles. Giovana, e o que são deltas? Gente, deltas são feições deposicionais. No caso do delta de um rio, diferentemente do estuário, a gente tem a deposição, uma grande deposição de sedimentos em sua foz. Logo, há a presença de vários canais de escoamento de água. É comum nos deltas de rios formarem espécies de ilhas com o acúmulo de sedimentos. Não existem deltas no Rio Grande do Norte, porém, nós temos o exemplo do delta do Rio São Francisco, que está localizado nos estados do Alagoas e Sergipe. Aqui conseguimos observar a evolução da foz do Rio São Francisco ao decorrer de alguns anos. Oi, eu sou a Bia e eu vou falar sobre estuários.
Estuários são corpos de água costeiros semifechados que possuem a ligação livre com o mar, onde há a mistura de água salgada do mar e água doce proveniente de drenagem terrestre. Os estuários de planícies costeiras podem ser fortemente influenciados pelo regime de ondas, marés e pelo clima. Estuário é um termo utilizado na geomorfologia para definir um tipo específico de foz, ponto em que o curso de um rio termina. O estuário é, portanto, a parte final do rio, caracterizada pela abertura larga sem acúmulo de sedimentos. Logo, no estuário há apenas um canal de escoamento da água. Um exemplo de estuário aqui no Rio Grande do Norte é a desembocadura do rio Potengi. Basicamente, a diferença entre deltas e estuários é que deltas são feições deposicionais e estuários são uma mistura de água doce e salgada, proveniente do rio e do mar, respectivamente. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas feições geomorfológicas costeiras de extrema importância e comuns, que são as baías em forma de zeta e os Headland Bay. Essas feições são originadas a partir da combinação de diversos processos costeiros, que envolvem inicialmente erosão diferencial, onde rochas mais resistentes à erosão formam promontórios e rochas mais susceptíveis à erosão formam as reentrâncias. Em combinação com a erosão, outros processos costeiros, promovidos principalmente pela ação das ondas das correntes marítimas, também ocorrem. Nesse caso, sedimentos tendem a se depositar nas áreas mais protegidas, que são nas regiões de reentrâncias, pois as águas apresentam menor energia, tendendo a depositar sedimentos, e assim são originadas as praias. Apesar das semelhanças, as baías em forma de zetas se diferenciam dos Headland Bays pelo fato das baías em forma de zetas se desenvolverem em áreas onde as condições de erosão e sedimentação são mais intensas, o que resulta num padrão assimétrico dessa feição, assemelhando-se, assim, à letra grega zeta, daí o nome baía em forma de zeta. Esse processo deve-se também ao fato das ondas atuarem obliquamente nessas áreas. Olá, eu me chamo Karen e hoje eu vou dar alguns exemplos de baías em forma de zeta e Headland Bays. Aqui no Rio Grande do Norte, as baías em forma de zeta, elas têm a sua porção mais curva, sempre ao sul, sendo associadas a pontas rochosas que são compostas ali de arenitos ferruginosos. O litoral oriental do Rio Grande do Norte, ele tem uma sequência de 12 baías em forma de zeta, que vão desde os municípios de Touros, mais ao norte, até Baía Formosa, na porção mais sul do nosso litoral. O exemplo da baía de forma de zeta é da praia de Baía Formosa, no litoral sul do Rio Grande do Norte. É um exemplo da baía em forma de zeta que tem na praia de Touros, na porção mais norte. É importante ressaltar que aqui no Rio Grande do Norte nós temos a praia de Ponta Negra, que para alguns estudiosos é considerada uma Headland Bay, porém para outros nem tanto. Então a gente decidiu trazer como exemplo, uma Headland que é um conceito constatado já, que é a de Jericoacoara. Bom, aqui nós temos um exemplo da Headland Bay de Jericoacoara, no Ceará. Ela é uma Headland Bay que tem 4 km de extensão, orientada principalmente no sentido leste-oeste. Apresenta algumas falésias descontínuas que vão até 20 metros de altura. E ela é parcialmente coberta por dunas antigas, que são compostas basicamente de quartzitos pré-cambrianos.